Bolsonaro bandido. Olha que silêncio. Cadê o rebate? Um general de 4 estrelas do Brasil bater foto da própria cara, fazendo receptação de joia de mercadoria, e eu ficar ouvindo aqui de uns palhaços defendendo esse tipo de coisa, anos aqui falando, se arrogando, senhor da moral, dos bons costumes, defensor da família, defensor da sua própria família, defensor de nada, bandido, larápio, sem vergonha, bandido baixo. E que bom que tá vindo para Niterói prender mesmo, porque já tem um ou outro aí que precisa, anda precisando. Deputado federal Carlos Jordi tem muito a explicar das coisas que falou, das coisas que defendeu, das posições que sustentou. Devia ser candidato para se apresentar ao povo, a gente poder perguntar a ele quais as opiniões dele sobre a Micheque, sobre as joias do Bolsonaro, sobre o avião da Bolsonaro é um ladrão de joias. É isso. Veja só, o Tribunal de Contas determinou que ele devolva as joias, os relógios de grife, as armas que ele ganhou enquanto presidente da República. Isso é patrimônio da União. E ele levou para casa. Ele e a sua mulher. Olha só, gente. Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico. Já está inelegível 3 vezes. Esse não vai voltar. Vamos continuar defendendo a democracia em nosso país e punição para quem rouba o poder público. O Bolsonaro não é uma pessoa como nós. Ele não é uma pessoa... O Bolsonaro não é uma pessoa normal. O presidente Lula é um político respeitado no mundo. É um dos maiores estadistas da história do Brasil, 3 vezes presidente da República e não tem nenhuma condenação por absolutamente nada. É um homem 100% ficha limpa. Então, de fato, eu tenho muito orgulho de servir sob a liderança do presidente Lula à nossa pátria. Em relação à PRF, do mesmo modo, nesse momento que o senhor diz que a PRF está omissa, inerte, estão centenas de policiais rodoviários federais no Rio de Janeiro, junto com a Força Nacional, combatendo facções criminosas. E esse esforço, creio, deve ser reconhecido. A Polícia Rodoviária Federal, a pedido do governador Cláudio Castro, fez uma operação no Rio de Janeiro de combate a roubo de carga. Desde que a Polícia Rodoviária Federal começou essa operação, no mês de junho, as estatísticas caíram pela metade. Então, eu quero também, do mesmo modo, elogiar todos os policiais rodoviários federais que têm feito ações de enorme importância. Para o senhor ter uma ideia, hoje a Polícia Rodoviária Federal, fez a apreensão de mais de 2 toneladas de drogas na Bahia. E se o senhor acompanhar minhas redes sociais, o senhor vai ver que todos os dias eu posto resultados da PF e da PRF. Portanto, eu quero declarar publicamente o meu orgulho de ser brasileiro e brasileira e ter a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Eu sou, deputado, o ministro que visitou praticamente todos os estados. O senhor perguntou se eu fui na Bahia. Sim, eu fui. Nós fizemos uma grande operação lá, está aqui a deputada Lídice, entregamos o deputado Jorge, entregamos recursos, viaturas, aumentamos o efetivo lá na Bahia, tanto é que a Bahia saiu da fase mais aguda da crise. O senhor pergunta se eu fui em São Paulo. Sim, eu fui em São Paulo. O senhor pergunta, e fizemos ações importantes. Quero lembrar o senhor que um policial federal nosso levou um tiro na cabeça numa grande operação em Santos, exatamente combatendo facções criminosas. Então, também não é verdade que não houve presença em São Paulo, como esses exemplos mostram. Em relação ao Rio de Janeiro, também eu fui inúmeras vezes, tenho reunido com o governador Cláudio e com o prefeito Eduardo Paes, porque nós não olhamos partido, nós ajudamos a todos os estados e temos ajudado fortemente o Rio de Janeiro, com integração e inteligência, com policiamento ostensivo. Para o senhor poder aquilatar, nós temos nesse momento
um efetivo adicional de 550 policiais rodoviários federais e da Força Nacional no Rio de Janeiro. Nós temos um grupo especial de policiais civis no Rio de Janeiro. E nós temos o incremento do efetivo da Polícia Federal no Rio de Janeiro, exatamente combatendo facções. O senhor fala de inflação, embora não seja a minha área, mas a senhora presidenta informou que a comissão pode falar de qualquer assunto. Eu sugiro que o senhor consulte os números da economia e veja que a inflação esse ano é menor do que a inflação do governo passado. E eu quero dizer da minha admiração, apoio e confiança no trabalho liderado pelo ministro Haddad, sob a orientação do presidente Lula. Em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, o senhor tem razão, é algo que vem de décadas, e um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi o incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos e protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que tem apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate. Em relação, finalmente, aos números da segurança pública, eu já informei, quando chegar o próximo ano e saírem os números definitivos, aí nós vamos poder comparar 2022 com 2023. Obrigada, e aí ministro. Eu tenho confiança que a imensa maioria dos números serão melhores, como estão sendo neste ano, em relação a armas, drogas e homicídios. Deputado Evair, 1 minuto para a réplica. Quanto aos fatos do dia 8, que foi fruto da minha, inclusive, convocação e minha única pergunta ao ministro, não sei se ele esqueceu de anotar, ele não se posicionou, mas ficou claro, durante a trajetória da CPMI, eu estava lá em todas as audiências, um esforço do governo, um esforço assim até exagerado, for ao extremo, para realmente não participar do processo de investigação. E o governo que só aceitou instalar a CPMI depois que as imagens que envolviam pessoas diretas, por crime de responsabilidade, está no Código Penal, se estavam no cargo, quem estava no cargo tem o seu crime de responsabilidade, naturalmente foram bastante omissos. Nenhuma pergunta objetiva feita ao Ministério foi respondida. O senhor poderia ter ido lá na CPMI dialogar com os deputados e senadores, foi um desrespeito com a questão do Brasil e, naturalmente, essa história das imagens jamais serão aceitas por grande parte da população. Obrigada. Ministro, mais 1 minuto. Sobre as imagens, essa matéria está suficientemente debatida. Sobre a CPI, o relatório foi aprovado, portanto, não existe outro relatório, existe um aprovado que espelha a verdade. Em relação à sua pergunta sobre o artigo 13 do Código Penal, eu sugiro exatamente que o senhor leia o artigo 13 do Código Penal, que o senhor vai encontrar o conceito de omissão penalmente relevante. E é um conceito técnico, e aí o senhor vai entender, por exemplo, seria um absurdo, a Câmara foi depredada, seria um absurdo dizer que o presidente Arthur Lira foi omisso. A Câmara foi depredada, seria um absurdo dizer que os 513 deputados foram omissos. O Senado foi depredado, seria um absurdo dizer que os senadores foram omissos. Exatamente, deputado, por conta do artigo 13. Especificamente, se não me falha a memória, parágrafo 2º do Código Penal, que define o que é omissão para fins penais, que exige poder e dever de agir, e isso realmente é uma reflexão. Sobre o convite a Vossa Excelência para ir no evento do Espírito Santo,